Diferença entre filosofia e psicologia. Pode parecer confuso para muita gente qual que é o que separa a filosofia da psicologia. De certo modo, elas não estão completamente separadas. Principalmente o filósofo pode se fazer valer da psicologia para se entender, mas elas não estão, esses dois campos do conhecimento, eles não estão completamente separados, mas eles são diferentes. Em que sentido? Bom, os dois buscam o conhecimento de si, conhecer-se a si mesmo. O psicólogo, nas suas pesquisas, nas suas reflexões, no seu trabalho empírico, nas suas experiências, ele tenta se entender. Enquanto que o filósofo, da mesma forma, através dos seus métodos filosóficos, que é basicamente a reflexão, o pensamento lógico, ele tenta se compreender. Mas tem uma diferença. O filósofo, para entender-se, ele tenta entender tudo, enquanto que o psicólogo, para entender-se, para entender tudo, ele tenta entender-se. Ou seja, um vai para os universais, que é o filósofo. Então, o filósofo ele tenta primeiro conhecer o mundo, conhecer o universo, conhecer todas as coisas. Ele tenta, para se entender, ele tenta conhecer toda a humanidade. Porque se ele entender que ele chega na essência do ser humano, ele acredita que se ele conseguir conhecer o que é o ser humano em si, o que é o homem em si, logo ele é um homem, ele é um ser humano, então ele vai entender a si mesmo, ou ele vai se autoconhecer. Ele acredita que se ele entender sobre política, a essência da política, ele vai entender algo sobre ele. Ele acredita que se ele entender sobre o funcionamento da física, do universo, ele vai entender algo sobre ele. Ele acredita que se ele entender Deus, ou conhecer Deus, ou descobrir Deus, ou provar a existência de Deus, a partir desse entendimento universal, ele vai entender-se, porque ele faz parte do todo. Então, se ele entende o todo, necessariamente ele vai entender-se a si mesmo. O psicólogo, ele não vai para o todo, ele vai para o particular, ele vai para si, ele vai para o indivíduo. Ele tenta se entender a partir da observação do seu próprio funcionamento. Todo psicólogo, principalmente os que fazem psicologia, mas também os autodidatas, quando eles estão estudando psicologia, o objetivo é compreender o funcionamento da sua psique, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus instintos. E, de certo modo, às vezes até de uma forma inconsciente, ele acredita que a partir do momento que ele entender como ele funciona, ele vai entender como funciona toda a humanidade, ou todos os seres humanos. Às vezes ele pega um outro indivíduo de exemplo, às vezes ele vai e faz uma pesquisa e uma experiência com certas pessoas, mas ainda assim é uma experiência particular. E ele acredita que entendendo o funcionamento de uma mente, de como ela funciona, de um indivíduo particular, ele mesmo ou um outro indivíduo, ele vai acessar o entendimento do todo. Então ele tenta entender o todo a partir do entendimento de si. Basicamente, essa é a diferença entre filósofo e psicólogo. Os dois querem o autoconhecimento, só que o filósofo busca o autoconhecimento através do conhecimento de tudo, e o psicólogo busca o autoconhecimento através do conhecimento de si, e, consequentemente, conhecendo-se a si mesmo, ele pode estender esse conhecimento para toda a humanidade ou para tudo que existe. Pense que o filósofo tenta descobrir ou entender a essência de Deus ou a existência de Deus, se ele existe ou não, e a partir daí ele vai saber talvez muita coisa sobre ele, porque que ele está aqui, porque que ele foi criado, qual que é a sua natureza, porque Deus vai ter as respostas para ele. Enquanto que o psicólogo, ele tenta entender se a existência de Deus é uma necessidade mental particular, se a existência de Deus é uma criação da minha psique, então ele pensa que se ele entender como funciona a sua própria mente, o seu próprio ser íntimo, ele vai saber se Deus é uma criação humana, se não é uma criação humana, se existe, se não existe, se está nele, se não está, ele vai se entender e assim por diante. Então, em síntese, essa é a diferença. Algumas pessoas preferem entender-se pela filosofia, outras pela psicologia. O filósofo geralmente não descarta a psicologia, ele geralmente usa a psicologia muito mais do que o psicólogo usa a filosofia. O filósofo é mais aberto a estratégias diferentes, ele é mais obcecado pelo entendimento. Então a tendência é que ele
se faça valer da psicologia e de qualquer outra ciência, de todas as ciências, ele se faz valer de qualquer coisa, essa é a essência dele, para buscar saber de tudo, inclusive de si mesmo. O psicólogo ele tem um campo mais limitado, então se ele ficar só na psicologia, ele tem ferramentas mais escassas para entender as coisas. O psicólogo que consegue expandir isso, expandir o seu pensamento não só para si mesmo, mas para a totalidade, ele vira filósofo de certo modo também, e ele também usa tanto da filosofia quanto da psicologia para adquirir o autoconhecimento. Ok?